Olha, eu estava agora pensando um pouco, todas as vezes que eu quis fugir de uma responsabilidade que o Senhor colocou diante dos meus ombros, eu paguei um preço terrível. E isso me fez aprender muito. Às vezes ele me obrigou a aprender quando eu tomava algumas decisões que não eram no Senhor e quando eu fugia das minhas obrigações. Todos nós temos algumas obrigações, todos nós temos diante de nós alguns compromissos que o Senhor tem nos dado e nós não podemos fugir deles. Deus tem te dado uma missão, você sabia disso? Que Deus tem confiado em você algumas missões na sua vida? Bem, eu quero usar um exemplo aqui de um profeta chamado Jonas, no capítulo 1, quero ler esse texto com você, só para você compreender melhor um pouco isso. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Quando Deus manda ele, Deus fala com ele: olha, eu quero que você vá lá e que você seja mensageiro, que você dê um recado, diga que eu destruirei aquela cidade porque a maldade deles veio até mim. Naquele instante, ele se acovarda e ele pega o primeiro navio, a primeira embarcação e vai no sentido contrário da direção do Senhor. Por causa disso, acontece uma terrível tempestade. Muitas pessoas que estavam naquele navio, naquele barco, junto a ele, acabam pagando um preço terrível. Às vezes, quando você não entende a vontade de Deus para a sua vida, e quando você desobedece essa vontade, e quando você está fora da vontade de Deus, às vezes você paga um preço muito terrível, e outras pessoas que estão com você também. Pense, se na sua família, talvez você não está pagando um preço muito alto pela sua desobediência, por você correr da presença do Senhor, por você não fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Talvez você está em falta com Deus nesse sentido. Você sabe que Deus tem te dado algumas obrigações e você tem fugido dessas obrigações. Deus tem colocado nas suas mãos algumas missões e você tem fugido dessas missões. Esse homem, ele pagou um preço muito, muito alto. Ele foi então jogado para fora daquele barco e logo depois um grande peixe engoliu ele e ele ficou um tempo no ventre desse peixe, até que o peixe vomita ele naquele lugar, em Nínive, e lá ele prega a palavra do Senhor. Ele estava indo para Tarsis, mas a direção não era aquela. Deus, ele não quer que você fuja do propósito. Deus, ele não quer que você vá na direção oposta. Não vá na direção oposta à da vontade do Senhor, porque senão você pagará um preço terrível. É desnecessário isso. Deus havia falado com ele: vai lá, faça o que eu mando. Às vezes também o Senhor tem dito isso: filho, faça isso. É apenas isso. Eu quero que você cumpra a missão que eu te dei. Todos nós temos uma missão nas nossas vidas. Deus quer que você esteja nessa direção. O melhor lugar para estarmos é na vontade do Senhor. É estarmos dentro da vontade dEle, não fora da vontade dEle. Porque se nós sairmos da vontade dEle, pagaremos um preço muito alto. Eu não quero que você pague um preço alto. Às vezes pagamos um preço alto justamente por isso, porque nós não obedecemos à vontade do Senhor. Estamos na posição oposta. Venha para a posição, venha para a vontade, faça aquilo que Ele manda. Ele não pediu para você. Na realidade, eu percebo que às vezes a gente fala assim: Deus nos pediu isso. Não, Ele está mandando. Deus, ele tem o comando, ele ordena, ele é rei. No momento em que você entregou a sua vida para Deus, você não se manda mais, você não é dono do seu nariz. Ele tem o governo da sua vida. E ele às vezes não tem pedido, mas ele tem mandado, tem ordenado. E quando nós não obedecemos, pagamos um preço terrível. Muitas coisas ruins aconteceram nessa viagem. Ele poderia ter evitado muito daquele transtorno se ele tivesse obedecido. A vida da gente é assim também. É uma viagem, nós estamos viajando, temos uma direção. E quando nós estamos do lado oposto, pagamos um preço. As tempestades vêm. Muita gente também a nosso redor, talvez até que nós amamos, pagam o preço juntamente conosco. Então, que você não faça alguém que você ama
pagar esse preço, que você volte para a direção do Senhor, que você faça aquilo que o Senhor não está te pedindo, mas aquilo que Ele está te ordenando. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, tchau.